Olá, bem-vindo. A gente vai falar um pouco hoje sobre pirataria e como isso seria possível no livre mercado, né? Como aconteceria. Primeiro eu quero explicar o que é a pirataria, o que é pirataria na verdade, né? Pirataria é a cópia de um produto, né, sem licença, sem autorização. E isso pode se dar em vários produtos, né? Desde roupas, desde jogos, por exemplo, Minecraft, por exemplo, cursos online, livros em PDF aí que aparecem muito. A pessoa não tem condições de comprar um livro e um produto ou uma roupa. E sempre tem uma versão mais barata. No caso da roupa é uma versão, uma falsificação mais barata, com material mais barato. Isso é mais por status ali. E no caso dos produtos digitais, é a mesma versão, né, que é redistribuída de forma sem autorização no caso do criador original, né? E às vezes não paga, né? Então eu queria explicar um pouco aqui como que acontece isso. A pirataria ela surge como ali uma forma de aumentar a oferta e diminuir o preço de algum produto. Geralmente essa é a intenção. E por que isso acontece? Primeiro aqui eu quero explicar o que é propriedade intelectual. Propriedade intelectual ela é aplicada a produtos escassos, ou seja, produto que tem um número limitado dentro do mercado, produtos com a oferta limitada. E, por exemplo, açúcar, digamos que o mercado tenha 10 mil de açúcar, tem 20 mil pessoas, né? Isso é um produto escasso que não pode ser produzido mais em uma certa quantidade, né? E o que vai acontecer com esse produto é o aumento dele de acordo com a demanda. Essa é a lógica de mais ou menos do produto escasso. E a propriedade intelectual ela aparece para proteger esses produtos. Por exemplo, ouro, por exemplo. Eu tenho 10 mil de ouro, por exemplo, 10 mil reais de ouro. E a outra pessoa não pode ter acesso a esses 10 mil de ouro, a não ser que ela consiga em algum outro lugar o ouro, ela compre de mim. Por exemplo, se digamos que tenha um diamante muito raro, né, que só existe 10 no mundo. As outras pessoas do mundo, fora essas 10 não vão ter acesso a esse diamante, a não ser que elas comprem da gente. Elas não podem copiar isso, não podem falsificar, não podem fazer nada com esse produto. Isso seria um produto escasso, aí sim se aplica a propriedade intelectual sobre esse produto. Ele é protegido por essas 10 pessoas, no caso, para seria um bem delas, né? E no caso dos jogos dos produtos digitais, essa propriedade intelectual ela não se aplica, porque o que acontece aqui é uma cópia de um produto ou uma distribuição de maneira não autorizada. E aqui não existe nenhuma infração de lei, não existe crime, não existe agressão, não existe tomar um produto, no caso do diamante. Se alguém quisesse esse produto e não quisesse pagar por esse produto, ou quisesse ele mais barato, ele teria que tomar de mim, me roubar. No caso de um jogo, por exemplo, isso não acontece. Né? O original ele não é tocado, ele é intacto, ele permanece lá, até porque a maioria desses produtos são a ideia, né? Por exemplo, um carro, uma moto. Então, esses produtos, eles teoricamente não se aplicam ali à lei de propriedade intelectual. A outra coisa que eu quero falar é como o livre mercado ele dá uma solução para esse problema. A primeira coisa são os contratos que podem fazer de exclusividade. E tem também uma teoria que diz que poderiam fazer um contrato de não reprodução. Por exemplo, se eu vou comprar um livro, eu assino um contrato de não reprodução desse livro. Né? Esse seria mais ou menos o caminho ali do livre mercado. A gente não tem como prever muito isso, porque essa coisa se dá de maneira muito orgânica, é quase imprevisível. A gente não teria como prever como seria
no mundo sem Estado, por exemplo, como aconteceria a pirataria, né? Como seria abordada. E a outra coisa que eu quero falar em relação a... E a outra coisa que eu quero falar é que quando o Estado ele aplica a propriedade intelectual nesses produtos, ele acaba criando não só uma escassez artificial desses produtos, porque teoricamente eles podem ser copiados de maneira infinita, mas eles impedem o desenvolvimento desse produto. Por exemplo, um carro, inclusive até no início da criação do carro teve um problema com propriedade intelectual, que eles queriam proteger, e quando faz isso, o Estado ele acaba criando um monopólio, tá? O monopólio só pode ser criado pelo Estado, então ele concede um monopólio de um produto a uma empresa que supostamente criou aquele produto. Isso acaba impedindo o progresso daquele produto, a evolução tecnológica daquele produto, porque uma única empresa não vai dar conta da demanda daquele produto, né, o que vai tornar ele muito caro, e ela não vai conseguir ali manter todas as pessoas necessárias para o desenvolvimento daquele produto, né? Porque isso se dá com outras pessoas em outros países, em outros lugares que têm uma ideia para melhorar aquele produto, para tornar ele mais confortável, melhor, mais rápido. Então, isso atrapalha muito nesse sentido o crescimento do produto e a produção em massa dele. E a outra coisa é que aplicar propriedade intelectual nesse tipo de produto, ela acaba ferindo a liberdade da pessoa de criação. Por exemplo, se eu vejo um jogo, eu quero criar um idêntico e vender também, isso não é um crime, né? Eu estou exercendo a minha liberdade de criar um produto, mesmo que seja igual ao de outra pessoa, é uma liberdade de criação que está sendo restringida aqui, que está sendo proibida de maneira coercitiva pelo Estado. Espero que vocês tenham entendido aqui o que eu falei. Né? Eu não estou aqui fazendo apoio à pirataria nem nada disso. Só queria explicar aqui em relação a se é ou não imoral, né? Se é um crime, porque hoje em dia é tratado como um crime, né? A gente vê aí a Nintendo, por exemplo, teve um mais recente, acho que foi de Palworld, que eles entraram com um processo, buscaram várias propriedades que ele tem ali registrada, por exemplo, de montar um animal. Então você vê que isso atrapalha mesmo ali o progresso de outras empresas pequenas, só porque o jogo é parecido com o dela, né? Então isso monopoliza e cria uma escassez que não é real. Né? O que a Nintendo deveria fazer é... Tudo bem que ela pode recorrer, já que tem os meios aí, já existem esses meios, né? Mas ela não deveria ser tão agressiva porque uma tecnologia que essa empresa cria, ela pode usar com o produto dela também, né? Para melhorar o produto dela mesma. Então isso eu acho que os dois acabam ganhando. A gente tem um exemplo dos códigos abertos aí, que são muito avançados, são muito bem feitos, né? Vários tipos de produtos, de software, de computador. Então existe aí os códigos abertos. O próprio Android é um código aberto. E você vê a excelência do código que é. Então essa cooperação é importante, porque a pessoa não pode monopolizar um produto, o desenvolvimento dele. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí dúvida, tema para os próximos vídeos, tá? E até mais.